aí na página 69, as atividades. De acordo com o que aprendemos, qual a interpretação podemos fazer? Então aí nessa charge, de acordo com o que nós aprendemos, o que está acontecendo entre os portugueses, na verdade aí o português e o índio? E aí vocês podem lembrar do que nós já falamos na aula, que era o escambo, que era a troca de serviços, né, por objetos de pouco valor. Aí, no caso, o escambo era uma coisa muito injusta, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? E letra B. Atualmente, essa troca poderia ser estabelecida? Justifique sua resposta. Hoje em dia, isso não seria possível, né? Existem as leis trabalhistas e todo o trabalho realizado, ele deve ser remunerado. As pessoas precisam ganhar um salário para sobreviver. Então, o escambo não seria conveniente nos dias atuais, tá bom? Isso não é permitido, tá bom? 2. O período de exploração do pau-brasil foi breve, durou aproximadamente 30 anos. Por que será que isso aconteceu? Então, vocês podem concluir aí que esse período da extração, da exploração do pau-brasil só durou 30 anos porque as pessoas não se preocupavam em fazer o reflorestamento. Então, era uma atividade, uma extração predatória. Então, foi se acabando, foi se extinguindo, né? Foi por causa da extração predatória. E no exercício 3, a extração do pau-brasil foi uma atividade predatória? Foi o que a gente acabou de falar agora. Sim, né? E aí vocês podem concluir que eles não pensavam no reflorestamento, né? O porquê é esse motivo. Eles não faziam reflorestamento. O que quer dizer reflorestamento? Tirou-se uma árvore, deve-se plantar outra no lugar. Uma ou duas no lugar, certo? Porque vai levar muitos anos para nascer, para crescer essa árvore. E aí foi se acabando, né, o pau-brasil. Exercício 4. De que forma o pau-brasil foi salvo da extinção? Então, podemos concluir aí que atualmente existem leis que proíbem a derrubada das árvores. Se você tiver uma árvore na calçada da sua casa ou mesmo dentro do seu quintal, você não pode tirar, simplesmente cortar essa árvore por conta própria. Existem leis que proíbem, né, esse corte de árvore. Então, para se retirar uma árvore, de repente, que esteja atrapalhando na porta da sua casa ou no seu quintal, você precisa pedir uma autorização para a prefeitura para fazer esse corte, essa poda de árvore, esse corte de árvores. Só pode ser feita pela prefeitura, tá? Tem que se pedir uma autorização, porque existem leis, né? E se você retirar essa árvore sem autorização, você pode estar cometendo um crime ambiental e responder por isso, tá bom? Para vocês saberem. 5. Exercício 5. Os indígenas praticavam atividades predatórias antes da chegada dos portugueses? Então, aí a pergunta é a seguinte: os índios, eles faziam essa retirada das árvores desmedidamente? Eles tiravam muitas árvores e não pensavam no depois? Ou os índios só retiravam aquilo que eles iam consumir? Lembra que a gente falou sobre isso? Os índios, eles tinham um pensamento muito direcionado para o meio ambiente. Eles se preocupavam, né, com o depois. Eles poderiam precisar, então eles não faziam o desmatamento, eles não tiravam as árvores sem necessidade. Já os portugueses, eles só pensavam no lucro, eles queriam mais tirar as árvores para exportar, para vender, né, para usar para outros fins e ganhar muito dinheiro em torno disso. É uma pena, né, gente? E 6. Na atualidade, existem atividades predatórias? Infelizmente, ainda existem, né, gente? Tem a pesca predatória, né, aí um dos exemplos. Pesca predatória, tem também o tráfico de animais silvestres. Isso tudo acontece até hoje. Que pena, né? E aí tem uma dica de um filme mexicano que se chama Bacalar, que mostra uma aventura de duas crianças numa reserva ambiental do México. Que legal, né? Se vocês tiverem oportunidade para assistirem, é uma boa agora na quarentena. E por fim, o que vocês podem fazer? Vocês vão fazer a leitura da colonização do Brasil, que é na página 70, para finalizar.
Depois vocês vão ler sobre as colônias americanas e juntos na aula nós vamos responder essas quatro atividades, na verdade, não, 3 atividades que tem aí no finalzinho da página. Vamos fazer juntos na nossa aula, ok? E por hoje é só, pessoal. Um beijo, se cuidem!